PL estuda pedido Supremo habeas corpus coletivos para se blindar de Moraes. O líder do partido do Senado disse que fez a sugestão ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, por receio de reação caça às bruxas. A operação autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, contra bolsonaristas que apoiaram atos antidemocráticos bateu forte entre parlamentares do partido que acusam Moraes da ação orquestrada para atingir o partido do presidente Jair Bolsonaro, PL. O líder do PL do Senado, Carlos Portinho, PL, Rio de Janeiro, disse que sugeriu ao partido que entrasse com habeas corpus coletivos no Supremo para evitar que os pedidos de busca e apreensão, eventualmente prisão, cheguem aos parlamentares com mandatos e eleitos. A sugestão ainda está sendo avaliada internamente. Portinho disse haver um sentimento de ameaça entre senadores e deputados. Ele afirmou que se sente absolutamente ameaçado. Segundo Portinho, há uma prevalência do judiciário à usurpação do poder legislativo e desinteresse do judiciário de parte das lideranças do Congresso Nacional. A história se repete agora por iniciativas do que se oponham maior que os outros poderes. Estamos todos ameaçados no parlamento seletivo, sabemos disso. Polícia Federal, PF, faz operação nesta quinta-feira contra apoiadores do presidente Bolsonaro, suspeito de organizar atos antidemocráticos. Mais de 100 mandatos de busca e apreensão são cumpridos em 7 estados no Distrito Federal, DF. Congresso derruba veto de Bolsonaro. A União terá que compensar estados por queda de arrecadação. O veto havia sido pedido pelo Ministério da Economia por considerar a proposta com despesas continuada para a União. O Congresso Nacional derrubou, nesta quinta-feira 15, uma série de vetos do presidente Jair Bolsonaro, PL. Um dos textos modificados que trata do teto do ICMS sobre combustíveis e a compensação dos estados e municípios do Fundeb. Com derrubada do veto presidencial, passa a valer o texto aprovado anteriormente pelos deputados e senadores que previa a compensação financeira a estados e municípios em casos de perda de recursos ocasionados por esta lei complementar. A União compensará os demais entes federação para que os mínimos constitucionais da saúde e da educação, Fundeb, tenham as mesmas disponibilidade financeira na comparação com a situação em vigor antes dessa lei complementar, definiu a lei aprovada no Congresso. Esse trecho foi vetado por Bolsonaro, mas os deputados e senadores votaram para derrubar o veto do presidente da República, que foram pedidos pelo Ministério da Economia. A pasta argumentou que a proposta criava uma despesa continuada para a União de compensação aos entes da Federação. Em que pese o mérito da proposta, a posição legislativa contraria o interesse público ao permitir a criação de despesas públicas de caráter continuado, diferente das medidas temporárias aprovadas nos outros artigos da mesma proposição, bem como ao estabelecer que a União compensaria os entes da Federação sem prazo definido para que os mínimos constitucionais da saúde e da educação do Fundeb tivessem as mesmas disponibilidades financeiras na comparação com a situação em vigor antes da lei complementar, afirmou. Congresso derruba o veto de Bolsonaro. União terá que compensar estados por queda de arrecadação. O veto havia sido pedido pelo Ministério da Economia por considerar a proposta como despesas continuada para a União. O Congresso Nacional derrubou nesta quinta-feira 15 uma série de vetos do presidente Jair Bolsonaro, PL. Um dos textos modificados é que trata do teto do ICMS sobre combustíveis e compensação dos estados e municípios do Fundeb.
Como derrubar o veto presidencial passa a valer o texto aprovado anteriormente pelos deputados e senadores que previa a compensação financeira do Estado e município em caso de perda de arrecadação. Em caso de perda de recursos ocasionados por esta lei complementar, a União compensará os demais entes da Federação para que os mínimos constitucionais da saúde e da educação do Fundeb tenham as mesma disponibilidade financeira na comparação com a situação em vigor antes dessa lei complementar definiu a lei aprovada no Congresso. Este trecho foi vetado por Bolsonaro, mas os deputados e senadores votaram por derrubar o veto do presidente da República, que foram pedido pelo ministro da Economia. A pasta argumentou que a proposta criava uma despesa continuada para a União de compensação aos entes da Federação, em que pese o mérito da proposta, a proposição legislativa contrária, interesse público, permitia a criação de despesas públicas de caráter continuado, diferente das medidas temporárias aprovadas nos outros artigos da mesma proposição, bem como ao estabelecer que a União compensaria os entes da Federação sem prazo definido para que os mínimos constitucionais da saúde, da educação do Fundeb tivesse as mesmas disponibilidades financeiras na comparação e situação em vigor antes da lei complementar, afirmou. STF retorna a votação sobre constitucionalidade do orçamento secreto. Veja ao vivo. STF julga 4 ações que questionam a legalidade das emendas de relator. Rosa Weber votou para declarar a inconstitucionalidade. O plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, retorna agora o julgamento das ações que discute constitucionalidade do pagamento das emendas de relator do Orçamento Geral da União, a chamado orçamento secreto. Insista ao vivo acima relatória do caso, presidente da Corte, ministra Rosa Weber, que votou pela inconstitucionalidade. Weber disse que as emendas de relator foram consignadas no orçamento da União em favor de um grupo restrito e incógnito de parlamentares encobertos pelo véu da rúbrica RP9. O próprio destino desse recurso acha-se recoberto por um manto de névoas, isso porque não há efetiva programação orçamentária. Somente no momento do empenho, às vésperas da liquidação e do pagamento, torna-se possível identificar que será o beneficiário dos recursos e o objeto das despesas, disse. O texto fixado por Rosa Weber foi as emendas do relator geral do orçamento destina-se exclusivamente à correção de erros, omissão, vedada sua utilização indevida para fim de criação de novas despesas ou de ampliação das programações previstas no projeto de lei orçamentária anual. O resultado do julgamento, que pode vir nesta quinta-feira, vai definir as relações entre os poderes da República e indicar como será a governabilidade do Luiz Inácio Lula da Silva PT a partir do ano que vem. Os ministros começaram a julgar na última quarta-feira 7 a legalidade das emendas de relator por falta de tempo. A análise foi suspensa, foi retomada nesta quarta-feira como voto de a ministra Rosa Weber, presidente do tribunal relatora do caso. Relator inclui investimentos em educação ou percentual do orçamento secreto. Antes da mudança, o texto previa que apenas saúde e assistência social seriam inclusivas na cota. Senador Marcelo Castro, MDB Piauí, apresentou na manhã desta quinta-feira 15 seu relatório, o projeto de resolução sobre as emendas do relator chamado orçamento secreto. Principal mudança feita no relatório é a inclusão de investimento na educação na cota de 50% e que essas emendas devem ser aplicadas. Agora o texto estabelece que pelo menos 50% do montante das emendas de relator devem ser executados em ações e serviços públicos de saúde, educação e de assistência social. Antes eram apenas em saúde e assistência social. Outra pequena modificação foi nesse mesmo trecho. Anteriormente, o texto dizia que esses recursos deveriam ser em serviço público de saúde ou de assistência social. O termo foi substituído para evitar que todos os recursos fossem apenas para uma das áreas.
O projeto continua na pauta da sessão do Congresso Nacional em andamento até a publicação desta reportagem. A proposta ainda não havia sido analisada pelos congressistas. Serviços secretos da Síria encontram túnel de Daesh com armas e munição e fotos. Membro dos serviços de inteligência sírios teria descoberto um míssil antitanque guiado, um lança-foguetes, drone e outras armas e munições guardados pelo grupo terrorista. Os serviços secretos da Síria descobriu no leste do país um túnel com munições e armas que foi usado por militantes do Daesh, organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países, informou na quinta-feira 15 a agência síria SANA. Serviços de inteligência descobriu no leste da província do Deir ez-Zor um túnel utilizado pelo grupo Daesh. Escreve Zana. Síria, do exército árabe sírio, capturou uma grande quantidade de armas e materiais em um túnel alegadamente utilizado por militares do Deir ez-Zor. Aparentemente pode ser visto um raro míssil antitanque guiado Milan, arma antitanque RPG-27, um lança-foguete termobárico RPOA disparado. No túnel foram encontrados munições, armas, drones, folhetos imprevistos e vários equipamentos, conforme indicado pela agência. Segundo a fonte de regime, foi descoberto um túnel utilizado na zona rural oriental de Deir ez-Zor, contendo armas, munições e vários equipamentos. A Síria está em conflito desde março de 2011, com as forças governamentais lutando contra grupos armados da oposição. A organização terrorista, em dezembro de 2017, foi anunciada a derrota na Síria e no Iraque, mas a eliminação de membros das células terroristas continua. Brasil sairá prejudicado se a Europa impuser teto ao preço do diesel russo, diz analista. Ana Lívia esteve. No início de dezembro, a União Europeia decidiu pela imposição de teto ao preço de petróleo exportado pela Rússia a partir de 5 de dezembro de 2022, de acordo com os dados do bloco. O teto foi imposto cerca de 312 o barril. O objetivo dos europeus é impedir que a Rússia lucre com o aumento nos preços do petróleo, gerado pela instabilidade na demanda desde o início da pandemia, agravado pelo início do conflito ucraniano. Qualquer restrições a importações impede que o exportador ganhe os benefícios do mercado internacional, disse a professora da Faculdade de Economia da URG, Maria Beatriz David, da Sputnik Brasil. Mas tem impacto sobre a oferta e, consequentemente, sobre o preço dos combustíveis. Então, existe possibilidade de aumento no preço do petróleo? O bloco ainda estabeleceu um grupo de trabalho que realizará o monitoramento dos preços internacionais para garantir que o petróleo russo será negociado pelo menos 5% abaixo do preço médio no mercado internacional. A medida foi recebida com ceticismo por economistas que sugerem que a Rússia já vendia boa parte de seu petróleo a preços inferiores ao estipulado pelo teto. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, petróleo russo denominados está sendo negociado 43,31 a cerca de 229 na região de Báltico. Imposição do teto teria, inclusive, gerado um aumento deste preço para 48, cerca de 255. Apesar da medida ter sido imposta pela União Europeia,
A parte significativa dos países do bloco já reduziu substancialmente suas compras de petróleo e da Rússia. Nesse sentido, a medida tem o intuito de impactar as vendas russas para países de terceiro como China, Índia e Turquia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, informou que Moscou não reconhecerá os efeitos do teto e negociará com parceiros com base nesse preço. Não estamos interessados em saber qual será o teto de preços. Negociaremos diretamente com os nossos parceiros. Parceiros que trabalham conosco não vão considerar esses preços ou dar nenhuma garantia àqueles que os introduzem legalmente, diz Lavrov em coletiva de imprensa. A vida começa quando você quiser. De acordo com o professor economista da Universidade Presbiteriana, Marquise Milton Pignatari, em curto prazo, os países europeus podem suprir suas demandas por hidrocarbonetos com outros fornecedores internacionais ou substituição de petróleo russo. No médio e longo prazo, no entanto, pode ser mais desafiante, já que Moscou dispõe de rede de gasodutos que diminui os custos de transporte. No primeiro momento, poderá ocorrer uma desaceleração na entrega e diminuição de lucro, mas não acredito que essa situação se mantenha ao longo prazo, diz Pignatari. Afinal, qual o objetivo da medida? O objetivo declarado da medida é reduzir a receita líquida obtida pela Rússia em suas exportações de petróleo para dificultar o funcionamento de suas atividades militares. O risco para a estabilidade dos mercados, no entanto, levam tanto consumidores quanto os produtores a arcar com os custos dessa intervenção no mercado. Não temos ganhados nesse contexto, disse David. É uma medida de força ao fim do conflito, mas elas têm se mostrado pouco eficientes, como o objetivo primordial delas seja realmente esse. De fato, analistas sugerem que a imposição do teto do preço tem o objetivo oposto do declarado pela União Europeia. A proposta foi feita inicialmente pelos Estados Unidos para garantir que as sanções não levassem a uma redução da produção de petróleo russo e, consequentemente, uma alta nos preços internacionais do petróleo. Os Estados Unidos têm bons motivos para se preocupar com o efeito que sua política de sanções econômicas tem na produção mundial de petróleo. As restrições norte-americanas contra países do Irã, Rússia, Venezuela já reduzem substancialmente a produção potencial da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Os Estados Unidos contavam muito com a colaboração da Arábia Saudita, que não se concretizou uma vez que os países do Golfo aproveitam para se beneficiar da conjuntura do conflito, considerou David. Apesar do impacto limitado que a medida terá para os cofres de Moscou, existe temor de que a imposição do teto de preço muito inferiores aos do mercado leva a Rússia de fato a reduzir a sua produção, que levaria ao tão temido aumento dos preços internacionais commodity. A produção de petróleo no Brasil, no entanto, não deve ser afetada pelo novo teto de preço, assegurou Pignatari. O teto não deve impactar a produção de petróleo brasileira, declarou Pignatari. Não houve corte nos projetos de investimentos da Petrobras, até em função da alta lucratividade da empresa nos últimos meses. A imposição de controle de preços imposta por um bloco de país que se orgulha por defender o livre mercado
pode abrir uma caixa de Pandora com consequências imprevisíveis para o comércio internacional. A imposição de medidas afeta as relações de livre mercado, alertou Pignatari. Em caso de importação de teto generalizadas, a própria manutenção do livre mercado fica afetada. Temos que tomar cuidado com medidas desse tipo. De fato, a intenção da União Europeia é que sua medida seja aplicada não só ao petróleo, mas também aos combustíveis refinados com a gasolina e o diesel. Além disso, o bloco almeja que a medida seja adotada por todos os países do G7. Eventualmente, a regulação do preço do diesel pelos europeus poderia impactar diretamente o Brasil, de acordo com especialistas ouvidos pelo Sputnik Brasil. O Brasil importa 30% do seu diesel, que não é uma quantia insignificante, considerou Pignatari. A medida impactará com certeza e não tem como agir na base de quebra-galho numa situação como essa. O economista lembra que a imposição de controle de preço ao diesel influenciaria os custos de transporte no Brasil, que geraria impactos na inflação. David concorda e apontar que a conjuntura deixa ainda mais urgente a necessidade de o Brasil rever a sua dependência de transporte terrestre. O Brasil é muito impactado pelo alto consumo de combustível fóssil no transporte terrestre. Uma medida como essa forçaria o país a considerar novas alternativas, considerou David, mas isso exige investimentos de remédio e longo prazo, então não é uma adaptação rápida. Em 3 de dezembro, o Conselho da União Europeia decidiu fixar um teto para o preço do petróleo bruto, dos óleos de petróleo e derivados de minerais betuminosos originários da Rússia. O vice-ministro da Rússia, Alexander de Novak, declarou que o país não reconhecerá o mecanismo, tampouco negociará com os países que o adotam. A Câmara aprova a PEC que busca viabilizar custeio de piso salarial da enfermagem. O texto segue para apreciação do Senado. O resultado foi comemorado por parte dos deputados. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira 15, em 2 turnos, uma proposta de emenda à Constituição da PEC que busca viabilizar o custeio do piso salarial da enfermagem. Uma sugestão de mudanças ao teto foi rejeitada, agora ela segue para apreciação do Senado. O projeto amplia percentual ser gasto com despesas com pessoal de 54%, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, para 60%, devendo ser este percentual extra destinado ao pagamento com saúde e educação. Além disso, a PEC também permite que o superávit financeiro de fundos públicos seja usado em 2023 e 2025 para o pagamento de complementação federal do piso nacional dos trabalhadores da enfermagem. Poderão ser utilizados como fonte para pagamento da assistência financeira complementar de que trata 15 do artigo 198 da Constituição Federal, os recursos vinculados ao Fundo Social, de que trata o artigo 49 da Lei de 1, 2, 3 e 1 de 22 de dezembro de 2010, ou de lei que vier substituí-la sem prejuízo à parceria, como estiver destinado à área da educação, estabelece a proposta de emenda constitucional. A PEC ainda estabelece um prazo de transição para que essas despesas sejam consideradas gasto com pessoal. No primeiro ano, esse gasto não seria incluído nessas despesas. A partir do segundo ano de vigência da emenda constitucional, que seria 2023, apenas 10% seria computados nesse cálculo, de terceiro ao 12º exercício financeiro, ou seja, de 2024 até 2033, esse valor será acrescido em 10 pontos percentuais cada ano, seja de 20%,
em 2024, 30% em 2025, 40% em 2026 e assim por diante. No primeiro turno de votação, o placar foi de 423 votos a favor, 13 contra. No segundo foi de 413 e 13. O resultado foi comemorado por parte de deputados no plenário da Câmara. Tentativa de destravar piso da enfermagem. Deputados federais ligados à área da saúde têm buscado uma saída para destravar o piso salarial de enfermagem, inclusive chegaram a recorrer à equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT, na tentativa de garantir recursos para o pagamento do mínimo nacional. Embora tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional por meio de outra PEC em junho, o piso salarial de enfermagem não foi posto em prática. O parlamentar fixou o piso em 4.750 para os enfermeiros nos setores públicos e privado. O valor ainda serve de referência para o cálculo de mínimo salário de técnicos de enfermagem, 70% auxiliares de enfermagem, 50% parteiras, 50% Supremo Tribunal Federal, STF, suspende a aplicação do piso em setembro até que seja analisados dados detalhados dos estados, municípios, órgãos do governo federal. Conselhos e entidades da área da saúde sobre o impacto financeiro para os atendimentos, impacto nos serviços de saúde e os riscos de demissão diante de sua implementação. A solução mais recente é tentar aprovar essa PEC que garanta fonte de custeio da parte dos recursos para o piso apresentado em 8 de novembro. Com essas, ela foi anexada com outra proposta que tratava de ampliação do limite de despesa com o pessoal ativo nas áreas de saúde e da educação, apresentada ainda em 2004, mas que pouco andou para que transmitisse mais rapidamente na Câmara. Dessa forma, com a Corona, PEC Prospiso não precisou passar pela análise da Comissão da Constituição e Justiça, CCJ, porque o outro texto já tinha sido aprovado no colegiado. A PEC foi aprovada na noite desta quarta 14, na comissão especial sobre o assunto na Casa, para então poder ser analisado no plenário. Mesmo que essa PEC tenha aprovação concluída pelo Congresso, há quem avalie que o texto atende apenas parte dos profissionais de enfermagem, portanto a questão ainda não estaria totalmente resolvida. Isso porque, em princípio, continua em aberto, eventualmente facilitação e incentivo para o pagamento do piso aos trabalhadores da enfermagem em serviços privados. Uma opção é aprovar a desoneração da folha de pagamento do setor de saúde, mas tema sofre resistência. Além disso, são discutidas possibilidades de que a arrecadação com jogos de azar e royalties do petróleo sejam usados para bancar os novos salários mínimos para as categorias da enfermagem. Contudo, essas duas alternativas também contam com fortes objeções dentro do parlamento. Antes dessa PEC, com foco de custeio do piso da enfermagem, o Congresso tocou mais projetos que permitem a transferência e reprogramação de saldos financeiros representados em fundos de saúde e de assistência social. Assim, em tese, seria aberto o espaço nos orçamentos de estados e municípios para que a passagem do piso. Um problema é que os dois projetos se apoiam em fontes de recursos semelhantes, que ocasionou dúvidas jurídicas orçamentárias. Deputados envolvidos no caso avaliam que seria preciso ajustá-lo. Aprovado o projeto que facilita a localização de doadores de medula óssea. Os senadores aprovaram em plenário nesta terça-feira 6 o projeto que a Lei PL 3523/2019, que facilita a localização de doadores cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, REDOME. A intenção é possibilitar aos gestores do registro, aos homocentros, requisitar aos órgãos públicos dados de contato
de doadores e parentes. O texto é de autoria do ex-senador Major Olímpio, já falecido, que era deputado federal na época da apresentação do projeto. Teve parecer favorável do relator senador Alessandro Vieira, PSDB, Sergipe. A matéria será encaminhada à sanção presidencial. A proposta altera a Lei de 11930 de 2009, que institui a Semana de Mobilização Nacional para a Doação de Medula Óssea, celebrada entre 14 e 21 de dezembro, para estabelecer que as ações, atividades e campanhas publicitárias devem envolver órgãos públicos e entidades privadas. O objetivo é informar e orientar sobre os procedimentos para cadastro de doadores, importância da doação da medula óssea para salvar vidas, localização de doadores. Para agilizar a localização de doadores, o projeto determina que voluntários para doar medula óssea deverão fornecer os dados necessários. Nos casos de insucessos da localização vida redome, os gestores do registro ou os homocentros poderão ter acesso aos dados mediante simples requisição feita ao órgão ou a entidades da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A requisição poderá ser encaminhada também diretamente a instituições concessionárias, permissionárias ou autorizadas a realizar serviços públicos, entidades fiscalizadas pelo órgão ou que tenham firmado o acordo de cooperação sobre o tema, e também gestores de bancos de dados de proteção ao crédito. Se mesmo assim não encontrarem o doador, os gestores de redome ou os homocentros poderão também obter por simples requerimento os nomes e os dados cadastrais do cônjuge, companheiro ou companheira do doador e do parente. Conseguimos a fins que linha reta ou colateral até terceiro grau. Prazo. Alessandro Vieira apresentou a emenda para que o prazo para o entendimento de todas as informações requisitadas seja de 3 dias úteis. Contato do recebimento da aquisição haverá multa diária em caso de descumprimento no valor de 100 salários mínimos por dia de atraso, além de eventuais punições na esfera administrativa, civil e penal. A autoridade responsável pela aplicação da multa será definida em regulamento. Ao respectivo recurso serão destinados ao Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, INCA, e ao Ministro da Saúde, na apropriação de 50% para cada. Ainda de acordo com o projeto, na ausência de doador totalmente compatível, caso constatado o falecimento de outros possíveis doadores, os homocêntricos e os gestores de redome poderão contatar os irmãos ou as irmãs dos doadores falecidos para verificar se têm interesses em se cadastrarem como doadores de medula óssea, possibilitada a obtenção de seus nomes e dados cadastrais por requerimento. O Congresso pode votar a transparência das emendas de relator. O Congresso Nacional se reúne em sucessão conjunta nesta sexta-feira 16, a partir das 10, pode votar o projeto de resolução que disciplina as emendas do Relator Geral ao Orçamento PRS 3/2022. O texto define critérios para distribuição e destinação dos recursos tocados por essas emendas. As emendas de relator está sob questionamento no Supremo Tribunal Federal, STF. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, defende a votação do projeto de resolução para pacificar o uso do instrumento. Considerando a existência do instituto da emenda de relator, essa resolução é muito positiva. As emendas se tornam, inclusive, mais restritivas que as emendas individuais de bancada da comissão. A intenção foi melhorar e dar esse conforto ao STF. O Congresso tem plena
compreensão de sua responsabilidade com a qualidade do gasto público, afirmou ele nesta quinta-feira 15. Também está na pauta do Congresso o veto presidencial VET 55/2022, o projeto de lei que proíbe a chamada arquitetura hostil em espaços livres do uso público, PL 488/2021. O objetivo do projeto é impedir o emprego da técnica de construção que impeça o uso do espaço urbano para moradores de rua, aprovado em novembro. O projeto foi vetado nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro. A votação chegaram a ser previsto para ocorrer a próxima terça-feira 20, mas acabaram sendo confirmadas na pauta do Congresso desta sexta-feira 16.